Aula de Química, 7 de julho de 2020. Prestem bem atenção, essa aula tem como objetivo esclarecer sobre as atividades a serem realizadas na semana de 6 a 10 de julho da disciplina de Química, professor Anderson. Então, nós tínhamos a atividade 3, implicações socioambientais da produção e do uso de combustíveis. Sabe-se que preservar o meio ambiente é fundamental para manter a saúde do planeta e dos seres vivos que nele habitam. A produção e o uso de combustíveis têm acarretado problemas ambientais e fragilizado a saúde de muitas espécies. Então, essa primeira atividade, a atividade de Química, que o material da Secretaria Estadual de Educação propõe, ele está fazendo uma contextualização, né? Quais são as implicações socioambientais na produção e do uso de combustíveis. Então, algumas perguntas para nós refletirmos, né? Discuta com seus colegas e registre suas ideias sobre as seguintes situações e problemas. No caso, você vai refletir com os seus familiares, com as pessoas que estão com você neste momento na sua residência. Olha a primeira pergunta. A produção e o uso de combustíveis têm ocasionado problemas ambientais e de saúde? Sim ou não? E quais? Caso positivo, né, nós sabemos que sim. Quais seriam esses problemas? Pergunta 2. É melhor utilizar carvão vegetal ou mineral? O efeito estufa é maléfico para o ser humano? Em que condições? Toda chuva é ácida? Em seu município ocorre esse fenômeno? Então, para nós refletirmos sobre a sua ideia com respeito à produção e uso dos combustíveis e também se é melhor utilizar o carvão vegetal ou mineral, a questão do efeito estufa e a questão da chuva ácida. Aí na pergunta 3b, nós temos lá, realiza uma pesquisa sobre a produção de carvão vegetal e do carvão mineral. Destaque as formas de obtenção, problemas ambientais e sociais relacionados à sua produção e extração, vantagens e desvantagens, custos e problemas relacionados ao uso. Registre as respostas no seu caderno e depois socialize com os seus colegas. De acordo com os seus estudos em relação ao carvão vegetal e mineral, argumente sobre as suas respostas. Então, primeiramente, vocês deveriam fazer uma pesquisa na internet sobre o que é carvão vegetal e o que é carvão mineral. Então, eu peguei nesse site, Brasil Escola, sobre carvão vegetal. Está relacionado até à disciplina de geografia. O carvão vegetal é utilizado como combustível de aquecedores, lareiras, churrasqueiras, fogões a lenha, além de abastecer alguns setores industriais. No nosso dia a dia, o carvão vegetal, ele está aquele carvão que nós compramos quando vamos assar uma carne. O carvão vegetal é obtido a partir da queima ou carbonização de madeira. Após esse processo, resulta em uma substância negra. No cotidiano, o carvão vegetal é utilizado como combustível de aquecedores, lareira, churrasqueiras e fogões a lenha, além de abastecer alguns setores industriais, como as siderúrgicas. O carvão também é usado na medicina, nesse caso chamado de carvão ativado, oriundo de determinadas madeiras de aspecto mole e não resinuosas. Essa substância tem sido utilizada desde a antiguidade. Na civilização egípcia, tinha seu uso difundido na purificação de óleos e uso medicinal.
Na Segunda Guerra serviu para retirada de gases tóxicos a partir de sua elevada capacidade de absorver impurezas sem alterar sua estrutura em razão de sua composição porosa. No Brasil, há relatos de uso de carvão vegetal por parte dos índios. Esses realizavam a mistura da substância com gorduras de animais com a finalidade de combater doenças como tumores e úlceras. O carvão também se destaca na condução de oxigênio e um eficiente disseminador de toxinas. Diante de várias indicações positivas do carvão, pode-se destacar o seu uso no tratamento de dores estomacais, mau hálito, aftas, gases intestinais, diarreias infecciosas, desinteria hepática e intoxicações. O Brasil ainda faz uso do carvão vegetal na produção industrial, prática que deixou de ser desenvolvida nos países centrais. O país ocupa o primeiro lugar na produção dessa substância. Diante disso, cerca de 85% do carvão produzido é utilizado nas indústrias. As residências respondem por 9% do consumo e o setor comercial, como pizzarias, padarias e churrascarias, 1,5%. Apesar dos benefícios apresentados com a utilização do carvão vegetal, é preciso analisar as consequências que sua produção provoca. Em primeiro lugar, é importante analisar o fator social. Quando pessoas adultas e até crianças trabalham nas carvoarias em condições, na maioria das vezes, precárias de trabalho e baixíssimos salários. Outro fator, não menos importante que o primeiro, é o ambiental, pois para o desenvolvimento dessa atividade, diversas vezes é preciso retirar a cobertura vegetal de importantes composições vegetativas contidas no território brasileiro, que geralmente são oriundas de madeiras de reflorestamento ou madeira cultivada para esse fim, pois algumas pesquisas revelam que aproximadamente 78% do carvão produzido no Brasil é de origem de vegetação nativa, o que causa um enorme prejuízo ambiental. Esse texto foi escrito por Eduardo de Freitas, graduado em Geografia. Texto agora de autoria da Thalita Del Grossi Barros. O carvão vegetal é um resíduo sólido de coloração preta obtido pela carbonização de madeira ou lenha, que consiste na queima ou aquecimento da madeira em uma atmosfera com pouco ar. Devido à baixa quantidade de oxigênio, não ocorre a queima total da matéria-prima. A qualidade da madeira de origem, o equipamento e as condições operacionais são características que determinam a qualidade do carvão vegetal. Para que o carvão tenha uma boa qualidade, é necessário que a madeira tenha 50,5% de carbono, 6,2% de hidrogênio e 42,2% de oxigênio e 0,4% de cinzas. E para se obter um ótimo carvão carbonizado a 500 graus Celsius, é necessário que a sua composição química seja de 84,5% de carbono, 2,5% de hidrogênio, 4,3% de oxigênio, 7,5% de umidade, presença aí da água, e 1,2% de cinzas. O carvão vegetal pode ser obtido por dois métodos: fornos e retortas. No primeiro, a energia é fornecida ao processo de conversão e as retortas é proveniente da parte da madeira que é queimada. Nas retortas é preciso destilar a madeira, pois no resultado final encontram-se também compostos voláteis e não voláteis, como ácido acético, ácido pirolenhoso, acetona, alcatrão, entre outros. Carvão mineral. O carvão mineral é um combustível fóssil, sendo fonte de energia não renovável. Possui reservas no mundo todo e é bastante utilizado para gerar eletricidade. O carvão mineral é um
mineral não renovável, mais especificamente uma rocha sedimentar originada há milhares de anos e encontrada no subsolo em depósitos de origem orgânica. É, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o combustível fóssil com maior disponibilidade no mundo e uma das primeiras fontes de energia usadas pelo mundo. Passou a ser utilizado em grande escala no período da Revolução Industrial. Origem: o carvão existe há milhares de anos em depósitos de origem vegetal, formado por meio da decomposição da matéria-prima sem a presença de oxigênio. O material originado dos restos vegetais é soterrado e compactado, sofrendo ação das bactérias, bem como das condições de pressão e calor no ambiente do depósito, formando então, ao longo do tempo, o carvão mineral. Sua formação corresponde ao período carbonífero, durante a era paleozoica. O carvão mineral pode ser encontrado, segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral, DPMN, em regiões de baixas temperaturas ou clima temperado, estando localizado em todos os continentes. Nesses locais, os vegetais são carbonizados antes de apodrecerem. Composição: o carbono é o principal composto do carvão mineral, apresentando, segundo a Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, o teor de aproximadamente 55% a 95% do elemento, fazendo, portanto, com que haja tipos de carvão mineral mais ou menos ricos em carbono. O teor de carbono é o que define a maturidade geológica do mineral, conhecido como RENC. São encontrados também nesse combustível fóssil, de acordo com o Departamento Nacional de Pesquisas e Recursos Minerais, enxofre, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Tipos de carvão mineral: a formação do carvão mineral corresponde a estágios de produção especificada, especialmente pela presença de carbono, da menor para a maior concentração da substância. Temos os 4 tipos principais de carvão mineral: turfa, material vegetal que possui teor de carbono entre 55% e 60% e permite a identificação dos restos vegetais. Seu poder calorífico é inferior a 4.000 quilocalorias. Lignito, rocha sedimentar formada a partir da compressão da turfa, possui teor de carbono entre 67% e 78%. Seu poder calorífico é inferior a 4.000 quilocalorias. Carvão betuminoso ou hulha, rocha sedimentar composta por betume, mistura líquida de cor escura e alta viscosidade, possui teor de carbono entre 80% a 90%. Seu poder calorífico está entre 7.000 a 8.650 quilocalorias. Antracito, tipo de carvão compacto e sólido, possui teor de carbono de 96% e corresponde à forma mais pura do carvão mineral. Contém pouco ou nenhum betume. Utilização do carvão mineral: nós temos uma imagem que mostra o carvão mineral em combustão. Por meio da combustão, o carvão mineral pode gerar diversos subprodutos, bem como gerar energia. A utilização do carvão tornou-se mais intensa em meados do século XVIII, período que corresponde à Revolução Industrial. O carvão mineral era utilizado para viabilizar o funcionamento das máquinas a vapor. Atualmente, o uso do mineral diminui, visto que outras fontes de energia têm sido mais exploradas, como o petróleo e o gás natural. Há também uma tendência mundial que visa substituir o uso de fontes não renováveis, como o carvão mineral e o petróleo, por fontes alternativas de energia, como a energia solar e a energia eólica. Segundo a Agência Internacional de Energia, o carvão mineral corresponde a 41% da produção total de energia elétrica, sendo, portanto, a fonte mais utilizada no mundo para esse fim. Contudo, a produção de carvão mineral não é proporcional à sua disponibilidade, estando a indústria de petróleo à frente do sistema produtivo. O uso do carvão mineral está relacionado às suas propriedades,
como poder calorífico que possibilita a geração de energia por meio da queima. De acordo com o Departamento Nacional de Produção Mineral, os carvões que possuem menor poder calorífico são destinados à geração de eletricidade. Já os carvões de maior poder calorífico são utilizados para a produção de ferro metálico e aço, como também em construções civis. Esses últimos, por causa de sua combustão lenta, também destinam-se ao uso doméstico. De acordo com a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, a CPRM, os principais usos do carvão, segundo a sua classificação, são turfa. Ao retirar a umidade desse tipo de carvão, é cortado em blocos e posteriormente utilizado em fornalhas termoelétricas para obtenção de parafinas, de alcatrão, mistura de hidrocarbonetos aromáticos, de cera, de amônia, entre outras substâncias. Lignitos. Após a sua secagem, esse tipo de carvão é utilizado em gasogênios industriais e para obter subprodutos como alcatrão, ceras e parafinas. A cinza proveniente da combustão do lignito pode ser destinada à produção de cerâmicas. Hulha é usado diretamente em forno em usinas termoelétricas na obtenção de alcatrão, sendo a hulha sua principal fonte natural. Antracito é o tipo de carvão utilizado como combustível, gerando pouca fuligem. Apesar de queimar com facilidade, sua combustão é lenta, sendo assim destinado ao uso doméstico e também para a fabricação de filtros de água. Vantagens e desvantagens. O carvão mineral apresenta elevada eficiência energética, produz significativas de energia por unidade de peso, é de fácil localização e possui depósitos em diversas regiões do mundo. Como fonte de energia e quando comparada às fontes de energia alternativas, apresenta melhor custo-benefício. Desvantagens. É o combustível fóssil que mais polui o meio ambiente e provoca impactos ambientais negativos, tanto na sua extração como na sua utilização. Por ser uma fonte de energia não renovável, suas reservas podem esgotar-se com o tempo. A queima do carvão mineral emite à atmosfera gases poluentes, colaborando então para o agravamento do efeito estufa. Por ser um combustível fóssil que inflama com facilidade, seu armazenamento deve ser feito com cuidado a fim de evitar explosões. Extração do carvão mineral. De acordo com a ANEEL, a extração do carvão mineral pode ser feita de duas formas: lavra a céu aberto, lavra subterrânea. A escolha do tipo de lavra a ser utilizada depende da profundidade em que se encontra o depósito mineral e do tipo do solo. A lavra a céu aberto apresenta maior produtividade em relação à subterrânea, e segundo o Instituto Mundial do Carvão, a extração de carvão mineral feita a céu aberto corresponde a 60% da oferta no mundo todo e também no Brasil, sendo a mineração mais comum. Em relação ao transporte do mineral, quando feito a curtas distâncias, o mesmo é transportado em esteiras. Caso o transporte precisa ser feito em trajetos mais longos, são utilizados caminhões e trens. A indústria de carvão mineral corresponde a alguns processos que vão desde a extração do minério até a sua transformação em um subproduto. As etapas são as seguintes: lavra, transporte, estoque, beneficiamento, transformação, distribuição, mercado. Importância econômica. Há no mundo cerca de 847,5 bilhões de toneladas de carvão mineral, distribuídos em diversas reservas em todos os continentes, segundo a ANEEL. Essa quantidade é suficiente para atender os próximos 130 anos. Os Estados Unidos, a Rússia e a China concentram aproximadamente 60% das reservas mundiais, sendo os Estados Unidos o que concentra o maior número de reservas, cerca de 28,6%.
Contudo, apesar de ser o país com maior disponibilidade, a nação norte-americana não é a maior produtora do mineral. A China é a nação que mais produz carvão mineral e também a maior consumidora, seguida dos Estados Unidos e da Austrália. No Brasil, há predomínio de carvões de baixo teor de carbono. As reservas brasileiras ocupam o 10º lugar no ranking de reservas mundiais, segundo a ANEEL. As principais jazidas encontram-se nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas apesar da grande disponibilidade do mineral no país, esse é considerado pobre em relação ao seu potencial energético e de baixa qualidade, visto que apresenta um alto teor de cinzas. O uso do carvão mineral é de grande importância para a economia mundial, uma vez que sua utilização corresponde a boa parte da produção de eletricidade. Entre os anos de 1995 a 2007, a produção brasileira cresceu cerca de 4%, estando o estado de Santa Catarina na frente dessa produção. Segundo dados da Agência Internacional de Energia, no ano de 2007, foram comercializados no mundo todo 917 milhões de toneladas de carvão mineral. No Brasil, a produção alcançou em 2007 cerca de 13,6 milhões de toneladas de carvão bruto. Em 2010, o país consumiu cerca de 20 milhões de toneladas de carvão mineral e desse total, aproximadamente 14,2 milhões foram importados. Por Rafaela Souza, graduada em Geografia. Carvão mineral é um combustível fóssil bastante utilizado para geração de energia elétrica. Carvão mineral. O carvão mineral contém uma grande porcentagem do elemento carbono. Existem várias formas desse tipo de carvão, entre elas a turfa, lignito, antracito e hulha. Observe que essa informação já foi falada em slides anteriores, mas como é uma informação importante, ela está se repetindo. Essa última contém de 70 a 90% de carbono total. Todas essas formas tiveram origem de um único processo, transformação da celulose de árvores soterradas. O aparecimento do carvão mineral se dá pela perda de hidrogênio e oxigênio com grande enriquecimento de carbono. Carvão coque. O carvão coque é um subproduto do carvão mineral. É obtido através do processo denominado de coqueificação, onde o carvão mineral é submetido a altas temperaturas, na ausência de oxigênio. O coque aparece ao final da queima, na forma de um resíduo sólido e poroso. Por que esse processo precisa ocorrer na ausência de oxigênio? Durante a queima são liberados gases oriundos da composição do carvão mineral, que podem entrar em combustão, prejudicando o produto final, que no caso é o coque. Por Líria Alves, graduada em Química. Carvão mineral ou natural. O carvão mineral ou natural é produto da fossilização da madeira, formando 4 tipos de carvão: turfa, lignito, hulha e antracito. O carvão mineral, também chamado de carvão natural, é um combustível fóssil obtido por meio da fossilização da madeira. A madeira é constituída basicamente de hidrogênio, oxigênio e carbono, mas com o tempo o hidrogênio e o oxigênio são eliminados na forma de água, H2O, de dióxido de carbono, CO2, e metano, CH4. Desse modo, forma-se o carvão mineral, que é uma mistura de substâncias complexas ricas em carbono. Dependendo da composição e principalmente do percentual de carbono, formam-se 4 tipos de carvões minerais: tipos de carvão mineral e porcentagem em carbono. A turfa possui 60% de carbono, o lignito 70%, a hulha 80% e o antracito 98%. Entre os tipos citados, a hulha é um dos que tem maior importância comercial, pois através de sua destilação a seco, na ausência de ar, obtém-se 3 frações de ampla aplicação, que são: fração gasosa, contém hidrogênio, metano e monóxido de carbono, sendo usado como combustível
e para a iluminação a gás de ruas. Fração líquida contém duas partes: as águas amoniacais, que são usadas principalmente para produzir fertilizantes, e o alcatrão de hulha, que é fracionado em 5 partes, sendo usadas para as mais diversas aplicações, tais como produção de tintas, medicamentos, plásticos e pavimentações asfálticas. Fração sólida contém carvão de coque, usado em indústrias siderúrgicas para produzir ferro e aço. Com a Revolução Industrial, inicialmente o carvão se tornou a fonte de energia mundial mais importante, pois o calor gerado na sua queima era utilizado na produção de vapor que movimentava máquinas, locomotivas e navios. Aí a representação de uma locomotiva. No entanto, o carvão foi posteriormente superado por outro combustível fóssil, o petróleo. Isso ocorreu em razão de alguns inconvenientes do uso do carvão mineral. Por exemplo, a sua queima gerava cinza e o seu transporte é mais difícil, por ser sólido ocupa grandes espaços. Além disso, o carvão mineral é altamente poluente, pois possui um alto teor de enxofre, liberando na sua queima óxidos de enxofre tais como o SO2 e SO3, que vão para a atmosfera e reagem com a água da chuva, tornando-a perigosamente ácida. Então nós temos aqui, pessoal, olha só, nós temos o enxofre, tá? Ó, nós temos aqui enxofre sólido reagindo com gás oxigênio, formando o dióxido de enxofre. Já o SO2 mais água no estado líquido, eles reagem. Observe que o que tem antes da setinha é chamado de reagentes, o que tem depois da setinha é chamado de produtos. Entre parênteses aqui, é o estado de agregação do material. Então, dióxido de enxofre reagindo com água vai formar o ácido sulfuroso na sua forma aquosa. O dióxido de enxofre, também reagindo aí com gás oxigênio, vai formar o trióxido de enxofre, e o trióxido de enxofre reagindo com a água vai formar aí o ácido sulfúrico. Essas reações aqui com água no estado líquido, porque isso aqui é um gás, aí atinge a atmosfera, nós temos a presença das nuvens. As nuvens, elas têm parte gasosa, parte líquida e também pode formar parte sólida. Aí nós temos aqui a produção desse ácido sulfuroso e o ácido sulfúrico, formando a nossa chuva ácida. Apesar disso, o carvão mineral ainda é utilizado para gerar energia elétrica, principalmente na América do Norte e Europa. Entretanto, é necessário se tomar cuidado para não emitir óxidos de enxofre na atmosfera. Apesar disso, o carvão mineral ainda é utilizado para gerar energia elétrica. Infelizmente, os combustíveis fósseis, sejam eles carvão, petróleo e seus derivados ou gás natural, quando queimados, liberam gases poluentes para a atmosfera. Na combustão completa dos combustíveis fósseis, libera-se dióxido de carbono, o que tem contribuído fortemente para problemas ambientais, como o aquecimento global. Outro problema do carvão mineral é que ele não é uma fonte renovável de energia, sendo que as estimativas são de que nossas reservas durem apenas mais 2 séculos. Uma alternativa ao carvão mineral é o carvão vegetal, que é obtido por meio da combustão incompleta da madeira ao se controlar a entrada de ar. Ele é um bom combustível porque, além de ser barato e abundante, é também renovável. Representação do carvão mineral. Foi escrito este texto por Jennifer Fogaça, graduada em Química. Aí na atividade 3, pessoal, fala para assistir o vídeo do GPEC
do Instituto de Química da USP, Experimento de Química, Carvão Vegetal. E destaque as principais ideias do vídeo, respondendo às questões. Na sequência, socialize as respostas com os colegas. Mas antes disso, preparei alguns vídeos para complementar a nossa aula, refletindo aí sobre a pergunta: quais são os produtos obtidos na produção de carvão vegetal, qual é a quantidade de materiais obtidos para uma tonelada de madeira, pensando na preservação ambiental, qual a diferença entre carvoaria ecológica e a clandestina. Letra C, qual é a composição do gás de madeira, qual é a porcentagem desses constituintes. Mas antes disso, vamos ver os vídeos. Para conseguir os flagrantes de carvoarias clandestinas no Vale do Jequitinhonha, ficamos uma semana na estrada. As imagens foram capturadas pelo repórter cinematográfico Rodney Ferreira. Percorremos mais de 1000 quilômetros por estradas de terra, cheias de buracos e entre plantações de eucalipto. Por muitos trechos, só é possível ver o que os moradores dessa região chamam de ruas, que levam às comunidades pequenas e carentes da presença do poder público. Olha o que nós encontramos aqui bem próximo da estrada, um forno que foi abandonado. E pelo visto, não tem muito tempo que ele foi abandonado, não. Normalmente, famílias é que trabalham nesses locais e muitas vezes crianças e adolescentes ajudando os pais. É um forno pequeno, não deve ter demorado para ser construído aí mais do que 2 dias, né, mas que ajuda muito e queima muita lenha. A gente percebe que realmente não tem muito tempo que ele foi largado aqui, não. Normalmente esses fornos são abandonados porque a madeira aqui próxima acabou. Então eles precisam sair para outras regiões. E a madeira que é queimada nesses fornos é uma madeira que fica muito próxima, carregada, transportada em carroças, ou eles dizem por aqui, em lombos de animais. Então, como não tem mais madeira por perto, já queimaram tudo, não dá para poder puxar de carro, eles abandonam o forno e vão para outra região, né? Uma outra coisa que faz também as pessoas migrarem, saírem e abandonarem os fornos é a fiscalização. Se eles ficarem muito tempo no local, estão muito próximo da estrada, a gente já vai mostrar, eles acabam chamando a atenção da fiscalização, a Polícia Militar de Meio Ambiente. E aí, se chegar aqui, apreende todo o material que foi utilizado e principalmente o carvão. A gente está muito perto aqui da estrada, dá para a gente mostrar aqui. Olha só a estrada bem do lado, né? E é isso que causa o maior risco de chamar a atenção das autoridades. Então toda a madeira que foi cortada e que seria desperdiçada nessa floresta de eucalipto já foi usada nesse forno. A fiscalização feita por terra é dificultada pelo eucalipto, mas basta um sobrevoo e encontramos muitos fornos escondidos no meio da mata nativa. Para fugir da polícia, eles são construídos entre as árvores do Cerrado Nordestino Mineiro. Carvoaria localizada, decidimos nos aproximar. Bom dia, amigão. Bom dia. Só vocês dois aí hoje? É. Precisando, né? Precisando. É só vocês dois que trabalham aqui, não? Não. Tem mais gente? É duro, menino, o trabalho. Costuma ficar quantas pessoas em cima do monte desse? Aqui fica um assim, só até abaixar, sabe? Depois trabalha no chão. Porque perigoso, né? Cair assim, aí o patrão não gosta, não. Alguém já machucou aqui? Não, graças a Deus não, moço. Ninguém nunca? Não. Graças a Deus. Porque eu peço, né? Eu faço, não, trabalho devagar, mas não fica. Então, Você tem quantos anos? eu tenho 20. E você? 22. Tem quanto tempo que vocês trabalham aqui fazendo isso? Aqui mesmo tem 1 mês e pouco que eu tô aqui. Mas você mexe com carvão já tem quanto tempo? Moça, eu mexi assim, bem um tempinho. Já tem bem tempo. É, que eu Começou mexo novo. Assim, eu mexo assim pra mim, que eu mexia pra mim. Aí puxando de burro, assim. Aí agora, aqui mesmo tem 1 mês e pouco. Aqui nesse lugar, né? É. E você? Viu? É. Uma semana. Uma semana só? Mas você já mexe com isso há mais tempo, né? Mexo. Uma semana que você tá aqui, né? É, uma semana que eu Nessa tô aqui. carvoaria aqui. É. Vocês começaram com quantos anos?
Desde os 14 anos. Desde os 14? É. E seu pai? Nunca brigou não, sua mãe? Não. E escola? E escola? Ia pra escola, trabalhava assim mais no sábado, assim, não tinha escola. Eu trabalho mais nas férias, né? Que eu mesmo formei, graças a Deus. Você formou em quê? Hã? Fez o quê? Segundo grau? Terceiro. Terceiro grau? Terceiro grau, Fez o quê? Contabilidade? O que você fez? Ainda não, tô tentando, né, achar um emprego, né, pra não fazer uma faculdade, um trem assim, só que a vida hoje em dia tá... Dá mais pra nós que mora aqui na roça. E aí se não vier trabalhar aqui, também não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro. Você tem irmão? Tem. Quantos? Nós era 4, um suicidou e tem 3. Tem 2. Qual a idade deles? Tem uma menina de 24 e meu irmão de 25, 26. Também trabalha com carvão também não? Não. A menina é dona de casa, a mulher. Aí meu outro irmão tá pra São Paulo. Fazendo o quê? Eu trabalho em construção, né? Ah, é dessa turma aqui que sai todo ano? É. E você, tem irmão? Você tem irmão? Tenho. Quantos? Um irmão? Qual a idade? 24 anos. Trabalha também com carvão não? Hã? Trabalha também com carvão? Vocês são parentes? Primo? Primo? Olha, esse é o procedimento. Depois que a madeira é colocada na porta aqui do forno, eles entram para poder puxar e empilhar toda a madeira da forma correta, num monte só, bem aqui no canto. E aos poucos eles vão enchendo tudo que tem aqui, todo o espaço vai sendo preenchido com a madeira para depois o fogo ser aceso. Olha, é quente, viu? É bem quente aqui dentro. E aí só depois que todo esse espaço aqui é tomado, eles vão lá para fora e aí vocês acendem o fogo aqui, né? Aqui dentro não sobe espaço para nada, né? Nada. Aí levanta a porta com tijolos. Mais ou menos até que altura que vocês levantam a porta aqui? Até topar aqui em cima. Deixa um quadradinho aqui embaixo para poder botar o fogo. Aí bate barro na porta e pronto. Esses buracos que a gente vê em cima aqui, para saída de ar, né? Para fumaça, Pra fumaça sair. para não apagar, né? Que senão, se não tiver o buraco, acaba apagando. É, porque fica folgado, né? Folgar. Uma hora depois de chegar à carvoaria, e você já vai saber se é legalizada, surge um adolescente no local. Bem vestido, o menino tem apenas 15 anos. E foi contratado para fazer o que eles chamam por aqui de barrelar. O serviço de barrelar é o que está acontecendo aqui agora. Enquanto tiver uma parte mais escura no forno, é preciso cobrir tudo para evitar que o vapor saia atrapalhando a queimada da madeira. Então essa parte aqui toda ainda vai ser coberta com uma nova camada de barro. Meio tímido e com medo, o adolescente não é muito de conversar, mas responde algumas perguntas. É fácil barrelar o serviço que você está fazendo aqui? É. Não é pesado? Não muito. Você faz isso em média quantas vezes por mês ou por semana? 5 semanas. 5 vezes. Demora quanto tempo para poder barrelar um forno desse? Esse daqui é o primeiro que você está fazendo hoje, né? É. Demora o quê? 1 hora, 2 horas? E 2. Eu vi que você vai jogando na parede do forno. Você faz carvão também não? Ou só barrelar? Hã? Você trabalha com carvão também não? Não. Só barrela. E aí quando precisa de barrelar, eles te chamam para você ver. Uhum. Quanto que você recebe para fazer? R$10. Você preferia estar na escola, né? Ou você estuda? Estudo. Estuda que horas? De manhã, só Toda semana tem serviço? tem. Vale a pena? E pra mim, não ganho nada por fora, assim, além disso. Melhor do que ficar à toa. Antes de ir embora, ainda conversamos com o dono da carvoaria. E lembra da legalidade que falamos há pouco? Ele assumiu trabalhar na clandestinidade e explicou o que para ele são os motivos. Até então, o nosso trabalho é clandestino. Nós não tem apoio das empresas grandes, não. O nosso trabalho aqui, se hoje a Florestal vir aqui, nos morda. Então, nosso trabalho é clandestino. É, praticamente escondido.
As empresas grandes fazem vista grossa no nosso trabalho. Eles fazem de conta que nós não estamos trabalhando aqui na empresa, eles fazem vista grossa. Como é que seria bom para vocês? Se a empresa nos procurasse e nos mostrasse a forma correta de trabalhar, vamos fazer assim, vamos registrar as pessoas que trabalham com você, vamos registrar seu caminhão, vamos dar carteira assinada, tivesse um apoio grande das empresas, né? Depois que saímos da carvoaria, os trabalhadores ainda tiveram tempo para encher mais 2 fornos, que só serão esvaziados daqui a 7 dias. Nós estamos indo agora a uma outra carvoaria que fica na comunidade de Cansanção, na zona rural também de Minas Novas, porque algumas pessoas disseram que nessa comunidade também tem crianças e adolescentes trabalhando. Nós estamos numa fazenda particular, estamos seguindo aqui um moço, o senhor Urias, que é o gerente da fazenda e que ficou de levar a gente até o local. Vamos ver se realmente lá tem crianças e adolescentes. Ele não quis falar, né, mas topou mostrar pra gente a carvoaria. A gente está seguindo para lá então. Quando chegamos ao local, encontramos 10 pessoas enchendo os 30 fornos da fazenda. Não havia crianças, mas não tinha banheiro e nenhum espaço adequado para as refeições. E os adultos não gostam muito de dar entrevista. Conversamos só com o gerente da fazenda. De menor não entra aqui não. Entendo. Só os mais velhos mesmo. Quantas pessoas que trabalham aqui na fazenda para vocês? Aí aqui deve ter na média de umas 15 pessoas que trabalham aqui. E esse carvão vai para onde? Esse carvão sai daqui para mim, lá para o sul de Minas, né? Vai para Sete Lagoas, vai para Pitangui e vai lá para o Espírito Santo. Não existe o número exato de quantas carvoarias clandestinas há no Vale do Jequitinhonha, mas as que não são clandestinas são familiares e envolvem pais, filhos e amigos. E filhos, tem? Eu tenho 2. Qual a idade? Tem um 17 e um com 12. Ajudam também não? Eles estudam, né? Só que na hora vaga que sobra pra eles, que eles não estão na escola, eles ajudam também. Eles estudam que horas, Lito? Um estuda de manhã, até de 7 às 11 e outro das 11 às 4. E aí, quando não está na escola, estão ajudando aqui? Aí ajuda aqui. Não dá muita coisa, né? Mas você cata, né? Ali tem vezes que você fica o dia todo ali, 2, 3 pessoas, que às vezes minha esposa também me ajuda. O pai dele também vem também com nós quando ele vai juntar a lenha no mato. Aí nós vai os 4 pessoas ali, junta a lenha e vai puxar, e eu mais ela puxar. Se não fosse o carvão? Se não fosse o carvão, complicava, né? Ficava mais complicado. Eu tinha que sair pro trecho, né? Ficar longe da família, dos filhos, né? Porque... Você já saiu? Você já trabalhou fora? Eu já. É pra onde? Eu já fui pra usina, sabe? Trabalhei em construção civil. Fora daqui? Fora daqui. Trabalhei. Chegou a ficar quanto tempo fora? Uns 7, 8 meses. Vocês começaram a trabalhar com carvão com quantos anos? E eu comecei primeiro que eu sou mais velho também, né? Eu tava com idade de uns 16 anos, eu comecei a mexer com carvão. Toda a vida eu mexo com carvão. Pesquisa divulgada no início de junho pela Fundação Abrinq revelou que 4% das crianças e adolescentes que trabalham em atividades agrícolas, cerca de 35 mil menores, não sabem ler ou escrever. E o número só aumenta. É o segundo ano consecutivo que a pesquisa aponta um crescimento na quantidade de crianças e adolescentes trabalhando. 85% desses meninos e meninas estão justamente na zona rural e trabalhando em carvoarias. A pesquisa da Fundação Abrinq mostrou ainda que 26% dos jovens com idades entre 15 e 16 anos e que trabalham abandonam os estudos. Na maioria das vezes, os casos de trabalho infantil são denunciados por vizinhos, parentes ou pessoas desconhecidas. As denúncias de trabalho infantil na zona rural de Minas Novas até chegam diariamente. O problema é que nesse momento Minas Novas não tem um juiz. E há pelo menos 5 anos a Polícia Civil está sem delegado. E aí a delegacia fica quase sempre assim, fechada. E as denúncias que chegam aqui ficam sem investigação. Lucilene, José Maria e Wanda fazem parte da Ampliar. A associação acompanha adolescentes em situação de risco. Há 5 anos, quando o grupo começou o trabalho, 150 meninos e meninas viviam do dinheiro de carvoarias em Minas Novas. Mas aos poucos, eles vão conseguindo mudar o cenário
e envolvendo a juventude com a educação e a cultura. Então, de uma certa forma, enquanto a gente está ali dentro da comunidade, presente ali 3 vezes por semana, por exemplo, já diminui as horas de trabalho dele. Para mim, como educadora, a gente que está ali todo dia, que conhece os meninos, é uma coisa considerável. É muita emoção. Você perceber ali de uma atividade de 6 meses, de 1 ano de atividade, você perceber, olhar para um menino, para um jovem que começou ali com uma ideia totalmente diferente daquilo que você estava levando para ele, e depois ele aceitando aquilo e participando daquilo de forma correta, é uma satisfação muito grande. E mesmo depois de tanto tempo e de ver tantos adolescentes sendo explorados no trabalho, Wanda ainda consegue se emocionar. A gente começa a pensar, poxa, quando eu estou falando que essa família ela não está levando a criança para participar das atividades da organização, o porquê que essa criança ela não está indo participar, e aí você vê a distância que é da casa dela até o centro comunitário para poder chegar, e os riscos também que essa criança corre, não só indo para as atividades da organização, mas também o percurso que ela faz da casa dela até a escola, e uma criança que às vezes assim, a família não tem água nem para preparar a alimentação dela, quanto mais, por exemplo, para o banho, para ela poder sair. Então, assim, é triste. Infelizmente, é a realidade do nosso país. Ainda muitas crianças, adolescentes que não têm oportunidade de estudar, têm que se submeter a esse tipo de trabalho que muitas vezes compromete o aprendizado dos alunos, fazendo com que muitos acabem deixando a escola. Então fica aí, por isso a importância de refletir a questão socioambiental, tá? A questão social. No nosso país tem muita desigualdade e com isso acaba gerando também essas questões de exploração infantil. Vamos agora para o próximo vídeo. A questão da situação. Transformar a floresta em carvão pronto para ser usado. Esse é o jeito que Roberto encontrou para alimentar os filhos e o sonho de um dia tornar-se agricultor. A gente já está rodando há mais ou menos meia hora nesse ramal. E agora a gente já começa a ver desmatamento e um pouco de fumaça. Ó, dá para ver bem a clareira ali atrás dessas árvores. De perto, impressiona o tamanho da destruição. Olha o tamanho dessa árvore. Quanto tempo será que não levou essa árvore aqui para crescer, para chegar nesse tamanho aqui? Isso aqui é uma área que eles estão preparando para fazer uma nova derrubada. Eles roçam, matam a vegetação que tem embaixo, ateiam fogo para limpar e melhorar o acesso depois. Quando eles derrubarem as árvores para serrarem e levar para o forno. E ó, tem fogo aqui. Tem nada verde aqui. E essa área aqui era igual lá no meio. Uma terra seca, sem vida. O resultado triste da produção clandestina do carvão. Ato 3. A queima. Depois que os carvoeiros colocam toda a madeira dentro do forno, começa o processo mais importante do carvão. Roberto, de 46 anos, acerta os últimos detalhes antes de atear fogo. Sobe no forno, coloca a gasolina no buraco mais alto da estrutura. As aberturas são conhecidas por eles como baianas.
Com as brasas, o fogo começa. Da mais alta para a mais baixa, Roberto vem tampando as baianas. Aí agora eu taquei fogo, 8 horas. Aí quando for mais ou menos mais 10h30 para as 11, eu já venho, já tampo essa rede aqui tudinho de cima. Aí eu já vou vir aqui só 8, 9 horas da noite para tampar a segunda carreira. Aí só amanhã. Esperar dar fogo nas terceira fileira de baiano. Ele fica atento para a queima não ser rápida demais e nem demorar muito. O buraco no chão, chamado de tatu, é fundamental para controlar o tempo da queima. Qual o objetivo do tatu? É porque, como ele é cavado, aqui é o limite da terra, né? Aí a gente ainda cavou. Aí, para ter o controle embaixo, tem que fazer o tatu, para saber a hora que o fogo chegou lá embaixo, nas últimas madeiras. E como é que você sabe aqui pelo tatu? Ele vai dar uma claridade. O fogo ele vai dar lá, ó. Você chega aqui, você observa que tá lá o buraco, né? Esse buraco aqui, ele vara daqui lá para dentro do forno. E aí você vê que tá... Tá claro. Quando tá claro aqui é porque Porque tá em brasa. Já tá lá, O processo todo de queima, 72 horas, 3 dias. 2 horas, no máximo aqui. Entendi. Para tudo isso, Roberto conta com um ajudante, o Marcelo. Ele usa a enxada para preparar a terra. E com os pés, amassa o barro usado para fechar o forno. Quando a queima estiver completa, a porta será destruída para a retirada do carvão pronto. Produzir carvão é uma realidade difícil para qualquer um. Não é diferente para um aposentado de 52 anos. Seu Joaquim devastou toda essa área com a motosserra. O fogo que limpou o terreno recentemente ainda resiste no solo sem vida. 1 hectare de floresta destruído, terra devoluta, que pertence ao Estado e à União. Sem fiscalização, virou cinza. Tem madeira à vontade, né? Porque não é propriedade de ninguém, ou é propriedade de todos, né? No caso de terras públicas, está preocupado em ter um volume maior, em cortar mais rápido. No forno do seu Joaquim, a produção não para. Esse forno está queimando? Tá, não, ele já queimou. Aí agora ele está abafado para esfriar. Aí ele vai levar de 3 a 4 dias para esfriar. Sempre a gente dá um banho nele com a golda de argila, que é para ele esfriar mais rápido. O carvoeiro mostra como é feito esse banho. Essa parte do processo é o resfriamento do forno. Ele já está esfriando há 2 dias, ou seja, o fogo já apagou lá dentro. Isso. Então está formando o carvão. A gente sente que ainda está quente aqui, mas aí ele passa essa argila. Que é para poder ela ir tampando essa rachadurinha assim, que aí que dá uma entrada de ar. Aí ela tampa, a areia entra aqui assim, ó. Aí sim, aí ele não tem suspiro nenhum para entrar ar, aí ele apaga, ele esfria mais rápido. Mais quantos dias? Que vai levar mais 2 dias, depois desse banho aqui, mais 2 dias ele já tá frio. Enquanto o forno esfria, seu Joaquim corta e transporta a madeira que vai abastecer outro forno. Quem usa a motosserra para devastar a floresta comete crime ambiental, com pena de 1 a 3 anos de prisão, além de multa. O forno do seu Joaquim fica numa descida até íngreme. Isso tem mais ou menos aqui a distância de mais ou menos 100, 200 metros. E como é essa descida, ele não pode usar o carrinho como os outros carvoeiros. Então toda a madeira ele desce no ombro, o que torna o trabalho ainda mais pesado. Então o senhor desce sempre com a madeira, o senhor nunca traz ela para cima? Não, só desce. Desce com ela para queimar? Isso. E aí depois o senhor sobe com o carvão?
Depois que ela queimar, eu já subo com o carvão. Que aí fica mais leve, né? Fica mais leve. E aí como é que o senhor faz então? O senhor vai sempre jogando um forno mais para baixo. Quando o senhor for desmatar mais lá para baixo... Aí ele já vai mais para lá. É porque isso aqui já é bem pesado, né? Posso ver o peso disso? Pode. Isso aqui para descer com isso aqui nas costas. Uma coluna ruim ainda. Quantos quilos tem isso aqui, mais ou menos? Pode uns 25. Eu acho que tem mais. Trabalhar sozinho não quer dizer que seu Joaquim não tenha companhia na mata. Quais são os nomes dos cachorros? Esse daqui é Vamp. Vamp? É. Esse daqui é Lamparina. Lamparina? Por que Lamparina? É porque ela é assim meio preta e branca. Aí eu botei o nome dela, o apelido de Lamparina. E eu percebi que aqui o senhor vai para lá, eles vão atrás. O senhor vem para cá, eles vêm de novo. Para onde eu vou? Se eu pegar aqui uma saca de carvão e subir com ela e deixar ali em cima, e de lá eu ir embora, ele fica lá. Se eu passar 2 dias, mas ele fica lá vigiando a saca de carvão. Ele fica vigiando o carvão? Vigia. É uma rotina que exige muito do corpo. Onde o senhor sente dor no final do dia? No final do dia é no ombro, justamente de carregar essa madeira, né? E na coluna toda, com a perna até embaixo, a perna direita. Às vezes dá cãibra também, quando a gente vai carregar carvão aqui. Então ao final da tarde já tá dando cãibra na batata da perna, aqui na coxa. E forçar para subir, né? Há 10 anos, seu Joaquim trabalhava em poços artesianos na função de sondador. Eu ganhava R$ 1.300 por mês. E justamente foi que eu me aposentei com R$ 1.358. Quem vê o carvoeiro levando o corpo ao limite, não imagina que ele se aposentou por invalidez. E o senhor se aposentou por quê? Por causa da coluna. A hérnia? A hérnia de disco, aí eu fui no médico, aí ele falou que eu não podia trabalhar no trabalho que eu estava fazendo, eu não podia, porque eu trabalhava muito em pé. Mas de repente, teve o benefício cancelado. O senhor ficou quanto tempo aposentado? Eu passei 3 anos só aposentado. Aí eles cortaram. E eles cortaram por quê? Eles alegam que é porque eu voltei a trabalhar. E o senhor tinha voltado a trabalhar? Nunca voltei a trabalhar. De jeito nenhum. E aí o senhor estava sem aposentadoria e sem emprego? E sem emprego. Aí foi que eu vim pra cá. Lá se vão 7 anos devastando a floresta. Pausa rápida para o almoço. Hoje de manhã o que o senhor comeu? Não, só tomei o café. Café preto mesmo? É, só. E não dá fraqueza não no meio do trabalho? Que é um trabalho pesado, né? É, o trabalho pesado, tem dia que dá fraqueza. Aí tem dia quando dá de 10h30, aí já a barriga já tá dando aquela roedeira, mas aí a gente puxa mais um pouquinho para alcançar até 11 horas, né, 11h30, e aí vem embora. Aí quando chega aqui é só já chegando, já lavando a mão e comendo o que tem, um feijãozinho, um arroz, e já espera um pouco aí, com meia hora depois já volta de novo. Ele ainda guarda os exames médicos de 2007, época da aposentadoria. Aqui é o laudo da ressonância magnética, que mostra a desidratação em diversos discos. 1, 2, 3 discos, 4 discos e mais uma protusão. Aqui, o laudo do médico, do SUS, também dessa época, em que ele diz que esse problema o inabiliza para seu ofício, operador de poços artesianos, ou demais atividades laborais. Hoje está pior? Está pior, o bicho está pior. O trabalho do carvão é pior ainda do que o do poço? Pior ainda, ixi. Na prática, o que ele vai ter na vida dele, no cotidiano? Muita dor lombar, limitação para ficar de pé, para andar, dores nas pernas e, eventualmente, pode evoluir até para um quadro de perda de força, perda de sensibilidade e até alteração do controle do xixi e do cocô. Então, mais uma realidade, né, que nós podemos verificar
essa produção do carvão vegetal de maneira clandestina. Mas lembrando que essas pessoas são vítimas, tá? São vítimas por conta de que o poder público tem que pensar em estratégias de como contribuir e ajudar essas pessoas. Por isso é importante do seu voto, por isso é importante que você valorize essa oportunidade que você tem de estudar, aprender. Ok? Terceiro vídeo. Olá, eu sou do GPEC. Hoje a gente vai falar sobre o carvão vegetal. O carvão vegetal é uma fonte de energia conhecida há muito tempo. Ele é utilizado em churrasqueiras, indústrias e fogões a lenha. Você conhece a produção de carvão vegetal e os problemas que ela causa? Nesse experimento vamos utilizar papel alumínio 10 por 15 centímetros, uma pinça de metal, papel de tornassol azul, cerca de 10 palitos de dente, água destilada, fósforo e um sistema de aquecimento contendo tripé e lamparina. Vamos iniciar o experimento enrolando os palitos de dente no papel alumínio. Vamos torcer um lado e deixar o outro lado livre para que os gases possam sair. Vamos iniciar o aquecimento. Prender um pequeno pedaço do papel de tornassol e umedecê-lo com água destilada. Torna-se vermelho, indicando que os gases liberados na queima da madeira contêm substâncias ácidas. Podemos acender o gás liberado no aquecimento. Ele é constituído de monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrogênio e hidrocarbonetos. Abrindo o papel alumínio, percebemos que dentro formou-se carvão vegetal. Podemos fazer outro experimento para recolher os gases do aquecimento da madeira. Vamos utilizar fósforo, papel de tornassol azul, um becker, uma pinça de madeira, um tubo de ensaio, aproximadamente 10 palitos de dente e uma lamparina para aquecimento. Os palitos de dente são colocados dentro do tubo de ensaio termorresistente. Prender o tubo de ensaio com uma pinça de madeira e aquecer. É importante que o tubo de ensaio fique inclinado, cerca de 30 graus. Pode-se recolher no becker as substâncias líquidas formadas no aquecimento da madeira. A madeira fica dessa forma após o aquecimento. A mistura recolhida possui duas frações, uma mais clara e outra mais escura e oleosa. Vamos agora adicionar água à mistura recolhida.
Percebemos que a parte escura não se dissolve na água. Vamos verificar o nível de acidez da mistura com o auxílio do papel de tornassol. O papel torna-se vermelho devido ao ácido pirolenhoso. Ele é constituído por álcool, ácido acético e acetona. Carvoarias podem ser ecológicas, aproveitando subprodutos e utilizando madeira de replantio, mas também podem ser clandestinas, liberando gases como metano e CO2, agravando o efeito estufa, e hidrocarbonetos, que sofrem reações com outros componentes da atmosfera, aumentando a poluição. Temos os resultados médios obtidos por tonelada de madeira. O gás de madeira tem 210 kg em uma tonelada, água 350 kg, ácido acético 60 kg, metanol 120 kg, alcatrão 90 kg, carvão 270 kg. O gás de madeira, porcentagem e volume, contém 50% de CO, 30% de CO2, 5% de H2 e 5% de hidrocarbonetos. Então nós podemos ver nesse vídeo a experimento de química carvão vegetal. A partir disso você tem agora condições, após assistir os vídeos, responder as perguntas. Quais são os produtos obtidos na produção de carvão vegetal? Qual é a quantidade de materiais obtidos para uma tonelada de madeira? Pensando na preservação ambiental, qual é a diferença entre carvoaria ecológica e a clandestina? Vamos ver uma carvoaria ecológica, pessoal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui iremos mostrar para vocês aí uma curiosidade de como funciona a carvoaria. Estamos aqui na estrada de terra aqui, ó, que dá acesso lá na carvoaria. Vamos lá? Pessoal, estamos aqui numa carvoaria aqui, ó, mostrando para vocês aqui. Vamos prestar atenção.
Agora vamos ver a planta em operação. Tecnologia em carvão vegetal, DPC. Planta em operação. Carbonização, operando. Olha os sistemas. Olha que interessante o sistema de carbonização nos fornos, né? Sistema DPC de carbonização. A solução energética indispensável para uma cadeia produtiva econômica, eficiente, limpa e segura. Com uma tecnologia pioneira, genuína e 100% brasileira, o sistema DPC surgiu da necessidade de um processo de carbonização eficaz, rentável e ambientalmente correto. A DPC fornece plantas industriais em sistema turnkey com reatores agrupados conforme a capacidade desejada. O sistema otimiza a colheita florestal pela possibilidade de enfornar madeira no tamanho da caçamba e recentemente cortada, dispensando longos períodos de secagem ao ar livre. Maior rendimento gravimétrico e volumétrico, reduzindo a necessidade de área plantada. Total mecanização e profissionalização, garantindo um ambiente de trabalho seguro e salubre. Regularidade no processo, gerando carvão com maior potencial energético e para a finalidade desejada. Ciclo operacional em torno de 72 horas. Carregamento direto dos reatores através de equipamento com sistema roll-on, sem transferência de madeira e manuseio humano. Trata-se de um processo prático e sem riscos de acidentes. O processo produtivo separa as fases de carbonização em secagem, pirólise e resfriamento. Na secagem, os gases combustos da pirólise anterior, diluídos, percolam a carga de madeira, eliminando sua água em forma de vapor. Na pirólise, os gases são reaquecidos por um trocador de calor e retornam ao reator. O resfriamento é acelerado através da aspersão dos vapores d'água da secagem. As fases se processam de forma simultânea e independente nos reatores. A carga permanece estática durante todo o processo, ocorrendo apenas a circulação dos gases e vapores, reduzindo a geração de finos. Utilizando os gases da pirólise como fluido térmico, evita-se desperdício de energia através da queima da madeira enfornada e o sistema de combustão completa dos gases excedentes evita a emissão de poluentes como o metano. Inovação na operação completamente automatizada, possibilitando o controle e gerenciamento da produção via web. O resultado é a revolução da produção de carvão vegetal. Produto regular, uniforme, com maior qualidade, produzido continuamente ao longo do ano.
O sistema de carbonização, DPC, é a excelência na concentração da energia de biomassa. Revolucione o dia a dia de sua empresa. Conquiste suficiência energética com menor área plantada, baixo custo operacional, rápido retorno do investimento, vantagens logísticas e sustentabilidade ambiental e social. DPC Tecnologia em Carvão Vegetal, garantindo aos investidores satisfação em suas atividades e solução sustentável para o segmento. Então nós podemos observar uma carvoaria moderna, né, que é menos poluente e mais eficiente. Então, a partir desses vídeos, a gente vai conseguir agora responder as perguntas, né? Então, lá em 1 tonelada de madeira, a gente consegue extrair lá 210 kg de gás de madeira, como mostrado no vídeo, 350 kg de água, 60 kg de ácido acético, 120 gramas de metanol, 90 kg de alcatrão e 210 kg de carvão. E o gás de madeira, o volume, né, em termos percentuais, nós temos 50% do gás é monóxido de carbono, 30% dióxido de carbono, 5% de gás hidrogênio, é esse gás hidrogênio que faz acontecer a combustão, e 5% de hidrocarbonetos, tá? Aí a questão das carvoarias ecológicas, como foi mostrado no vídeo anterior, e nós vimos aí as consequências, os efeitos das carvoarias clandestinas. E agora ele pede para nós vermos lá, assista ao vídeo MEG, Mudanças Ambientais Globais, Efeito Estufa, que está disponível aqui, já deixei separado. Prestem bem atenção. Efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a temperatura da Terra acima da que seria na ausência de atmosfera, permitindo assim que ocorra a vida da forma como a conhecemos. Se não houvesse o efeito estufa, a temperatura média da Terra seria de menos 18 graus, ao invés dos 15 graus que temos hoje. Para entender como funciona, pense em um ônibus parado, com os vidros fechados e sob a luz do sol. Os raios que chegam do sol passam pelos vidros e, ao atingirem a superfície interna do ônibus, se transformam em calor na forma de radiação infravermelha. A radiação infravermelha tem dificuldade de atravessar os vidros do ônibus e, com isso, fica presa no interior do veículo, causando seu aquecimento. O mesmo ocorre com a atmosfera da Terra, onde alguns gases funcionam como o vidro do ônibus, deixando que a radiação do Sol entre e se transforme em calor, mas impedindo que esse calor, na forma de radiação infravermelha, volte para o espaço. A radiação infravermelha é capturada pelos gases estufa que se aquecem e aumentam a temperatura do ar. Os principais gases estufa são o vapor da água e o gás carbônico. O balanço de energia. Da forma como está composto atualmente, o sistema Terra-atmosfera está em equilíbrio, pois toda a energia que entra é igual à que sai. De toda a radiação solar que atinge a Terra, 30% é refletida antes de atingir o solo, 70% é absorvida e convertida em calor. Para que o equilíbrio energético seja mantido, toda essa radiação deverá ser emitida de volta para o espaço. Mas, se houver um aumento da concentração do gás carbônico, poderá ocorrer um aumento do efeito estufa e, portanto, sairá menos radiação do que entra. Essa diferença causará o aquecimento da baixa atmosfera, aumentando a temperatura média da Terra e causando possíveis desequilíbrios ambientais. Mesmo que o dióxido de carbono esteja em baixas concentrações na atmosfera, a sua importância para o efeito estufa é fundamental. Passe o mouse sobre a imagem para saber mais sobre o balanço de energia.
clique na molécula de gás carbônico para simular algumas das consequências do aumento de gases estufa. Energia emitida como calor latente, 23%. Emissão pelas nuvens. Emissão por água e dióxido de carbono. Energia emitida como calor sensível. Radiação infravermelha emitida para o espaço. Absorção por água e CO2. Emissão de radiação infravermelha pela superfície. Total de radiação que chega à superfície, 51%. Reflexão pela superfície, 4%. Emissão pelas nuvens, 20%. Radiação retrodifundida pelo ar, 6%. Absorção por nuvens, 3%. E absorção por água e poeiras de ozônio, 16%. Aumento da concentração de CO2 pode ocasionar um aumento do efeito estufa. Clicando em mais para visualizar as consequências. Derretimento do gelo, aumento do nível do mar. Olha lá, mais derretimento do gelo e aumento do nível do mar. Aí após, regir as principais informações em formato de ilustração. Então nós temos aqui um desenho para representação dessa atividade. Aí na atividade 3 ele fala, assista ao vídeo as mudanças climáticas, destaque as principais ideias respondendo às questões, na sequência socialize as respostas com os colegas. O efeito estufa é prejudicial para o planeta? Quais gases estão envolvidos no seu aumento? Quais as atividades humanas intensificam o efeito estufa e quais são as principais consequências climáticas? Então, vamos aqui, ó. Ondas de calor, tufões, tornados e ciclones tropicais, mesmo em regiões que geralmente não são afetadas por esses fenômenos. Aumento da temperatura dos oceanos e do nível do mar. Degelo das calotas polares. As mudanças climáticas vêm ocupando cada vez mais espaço nos noticiários, e muitas delas estão associadas às ações do ser humano no planeta, como a emissão de gases intensificadores do efeito estufa. Elevação do nível do mar, zonas costeiras inundadas, redução da produtividade agrícola e perda na biodiversidade. Essas previsões, de acordo com o painel intergovernamental de mudança do clima, podem se tornar realidade nos próximos 50 anos. Especialistas apontam que o aquecimento global será o mais grave problema ambiental que os habitantes do planeta irão enfrentar ao longo do século XXI. O aumento da temperatura da atmosfera terrestre e dos oceanos pode trazer sérias consequências, que vão desde a elevação do nível do mar até uma maior incidência de doenças tropicais como a dengue e a malária. A desertificação de algumas áreas do planeta também poderá acontecer. O aquecimento global está intimamente ligado ao efeito estufa. E o efeito estufa é intensificado por atividades humanas como a queima de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural em usinas termoelétricas, veículos e indústrias. Aliadas ao desmatamento, essas atividades liberam os gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono. Esses gases, por sua vez, formam uma barreira que impede que o calor da superfície terrestre seja dissipado para o espaço. O resultado é o aumento da temperatura. As mudanças climáticas nos próximos 50 anos podem acarretar impactos negativos nos ecossistemas, aumento da frequência e intensidade de ciclones e furacões e ainda a contaminação de lençóis freáticos com água salgada. Para evitar que essas previsões se concretizem, vários organismos e governos de diversas partes do mundo têm se articulado na definição de acordos, protocolos e políticas públicas.
Por trás das discussões sobre a emissão de gases poluentes estão interesses poderosos. Países desenvolvidos que não abrem mão dos seus padrões de consumo. Indústrias que veem a redução de emissões de gases de efeito estufa como uma possibilidade de aumento de seus custos. Pesquisas revelam que produção de energia, transportes, desmatamento, queimadas e outros processos industriais são as ações humanas que mais têm contribuído para o aquecimento global. Frear esse processo tem sido uma preocupação de governos e bandeira de luta de ambientalistas nos últimos 20 anos. Durante a Rio 92, 154 países assinaram a Convenção sobre Mudança do Clima, que tinha como objetivo estabilizar a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. A Convenção estabelecia que os países signatários reduzissem no ano 2000 suas emissões de gases aos mesmos níveis praticados em 1990. A meta, não alcançada, foi prorrogada em acordos posteriores, mas a mobilização internacional em relação aos efeitos danosos ocasionados pelo aumento das emissões de gases causadores do efeito estufa não foi em vão. 5 anos mais tarde, em 1997, na Convenção do Clima realizada no Japão, foi aprovado o Protocolo de Kyoto. Desta vez, os países desenvolvidos eram o foco. Deviam se comprometer a diminuir em 5,2% a emissão de gases de efeito estufa em relação ao ano de 1990, durante o período de 2008 e 2012. Em vigor desde 2005, o Protocolo de Kyoto tem enfrentado barreiras como a não adesão dos Estados Unidos, o principal emissor de gases intensificadores do efeito estufa. O Protocolo de Kyoto possibilitou que países em desenvolvimento, como o Brasil, utilizem o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL, para que as metas de redução de emissão de gases sejam atingidas. Atualmente, o Brasil tem vantagens significativas no campo do setor energético, por valorizar fontes renováveis de energia que são menos poluentes. Além disso, o país também apresenta um alto potencial para a produção do biodiesel, já apontado como um dos combustíveis do futuro, bem como para o aproveitamento de gás de aterro e do álcool. Ao lado da China e da Índia, o Brasil aparece como um dos líderes mundiais na possibilidade de abrigar projetos dentro do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Informações sobre a questão das mudanças climáticas, né? Pergunta: o efeito estufa é prejudicial para o planeta? Quais gases estão envolvidos no seu aumento? Letra B: quais atividades humanas intensificam o efeito estufa? E quais são as principais consequências climáticas? Então, nesses dois vídeos nós podemos observar e responder essas perguntas. E depois, na atividade em grupo, elabore uma proposta de intervenção para minimizar a emissão de gases do efeito estufa. Para isso, considere ações em nível municipal e federal e socialize suas ideias. Mas nesse caso aqui a gente vai ver algumas sugestões de ações que a gente pode utilizar para poluir menos o meio ambiente. – 2015 está começando e chegou a hora de a gente começar a pensar melhor em algumas coisas. E é por isso que a gente está gravando esse vídeo, para dar uma dica de um projeto muito bacana de ano novo, que é poluir menos o nosso planeta, emitindo menos gases que geram efeito estufa. Se você não sabe o que é efeito estufa, olha só esse desenho. Imagina que você esteja dentro de um carro com os vidros fechados e um sol forte. A luz do sol vai entrar no carro, esquentar, e porque os vidros estão fechados, o carro vai ficar muito quente. A mesma coisa acontece no nosso planeta, só que em vez de ter um vidro, a gente tem uma camada de gases. E esses gases também ajudam a prender aqui dentro o calor que vem do sol. Isso é o efeito estufa. Ele é muito importante para manter a temperatura aqui na Terra. Se não fosse o efeito estufa, o planeta seria muito mais gelado.
O problema é que várias coisas que a gente faz, como andar de carro, desmatar ou queimar florestas, emite muitos gases que aumentam o efeito estufa. E aí a Terra começa a esquentar demais, fazendo com que chova demais em alguns lugares, esquente demais em outros, o nível do mar pode subir, pode faltar água e um monte de plantas e animais podem desaparecer. E é claro, vai ficar muito mais difícil pra gente viver num planeta assim. Mas calma, a gente pode fazer alguma coisa para gerar menos gases que aumentam o efeito estufa. A gente separou aqui no Manual do Mundo 10 dicas que você pode fazer. E a boa notícia é que emitir menos gases estufa também significa economizar dinheiro. Olha só. Dica 1. Compartilhe o transporte, dê carona, divida táxis e combina com os amigos de ir a pé, de bicicleta ou de ônibus para lugares que vocês sempre vão. Assim você economiza combustível e ainda coloca a conversa em dia. Dica 2. Respeite os outros no trânsito. Para que as pessoas possam andar a pé e de bicicleta seguras, é preciso que as outras pessoas que andam de carro ou de moto não saiam por aí atropelando todo mundo. Dica 3. Quando for trocar um equipamento, seja inteligente e faça a conta. Ainda que os mais econômicos custem mais caro, ao longo do tempo a economia vale a pena. A mesma coisa vale para as lâmpadas. As lâmpadas de LED e fluorescente são muito mais econômicas que as incandescentes. Dica 4. Use combustíveis de origem renovável. O etanol, que é produzido no Brasil, emite muito menos gases estufa que a gasolina. Além disso, parte do carbono emitido pela produção e consumo de etanol é consumida pela própria plantação de cana. Dica 5. Não jogue lixo pela janela do carro. Bitucas e cigarro acesas jogadas no chão podem gerar incêndios que, além de perigosos, emitem muito carbono. Dica 6. Se você não consegue evitar o uso do carro, cuide bem dele. Se o motor estiver bem regulado e os pneus bem calibrados, você pode reduzir muito a emissão de poluentes. Dica 7. Gere menos lixo, separando o que é reciclável e doando ou vendendo objetos úteis que você não vai usar mais. Outra dica para gerar menos lixo é usar menos embalagens e trocar sacolas plásticas por sacolas retornáveis, por exemplo. Com menos lixo e com a reciclagem, a gente vai ter menos gases de efeito estufa nos aterros e também menos gasto com matéria-prima nas indústrias, gerando menos poluição. Dica 8. Use o computador a seu favor. Em vez de sair de casa e usar carro, táxi e avião para fazer uma reunião, você pode fazer isso por tele ou videoconferência e vai economizar muito. Dica 9. Outra coisa que você pode fazer na frente do computador é gastar menos energia. Deixe a proteção de tela desligar o monitor depois de alguns minutos e use a função hibernar do computador, quando ele desliga e guarda tudo o que você estava fazendo no disco rígido. Dica 10. Coma de forma inteligente e procure conhecer a origem da sua alimentação. Se você consome produtos que foram feitos perto da sua casa, eles usaram menos transporte, menos combustível e geraram menos carbono. Além disso, é importante lembrar que muita energia é gasta para produzir alimentos. Então, desperdiçar menos é ser mais eficiente em tudo que a gente faz. Se você quiser saber o quanto você emite de gases de efeito estufa, você pode usar uma calculadora. Então, nesse vídeo, nós temos aí algumas sugestões de como minimizar a emissão de gases de efeito estufa. Aí na atividade 3G, conforme orientações de seu professor, leia o texto A Chuva Ácida e, com base em seus conhecimentos, discuta com seus colegas as seguintes questões. Questões de análise do texto. Em que época se presume que tenha surgido a chuva ácida? Em que condições atmosféricas a chuva ácida se forma? C. Qual é a origem dos compostos formadores da chuva ácida? Letra D. Qual é o seu efeito sobre o mármore e sobre a natureza? E letra E. Como os técnicos chamam a escala que mede o grau de acidez da água? E qual é a variação de valores dentro dessa escala? O texto está aqui, pessoal. Vou ler o texto para vocês. A chuva é naturalmente ácida, mesmo em locais sem poluição. Isso ocorre em virtude da presença do dióxido de carbono, que reage com o vapor de água da atmosfera, formando um ácido carbônico, H2CO3, e conferindo um pH em torno de 5,6 para essa chuva.
Entretanto, quando aumenta a quantidade de certos poluentes atmosféricos, dióxido de enxofre, SO2, e óxidos de nitrogênio, NOx, a chuva pode tornar-se mais ácida em razão da interação desses gases com a água, produzindo principalmente ácido sulfúrico, H2SO4, e ácido nítrico, HNO3. Nesse caso, usa-se a expressão chuva ácida. Esses poluentes podem ser liberados em consequência da atividade humana, como na queima de combustíveis de origem fóssil, carvão e petróleo. O dióxido de enxofre pode ser produzido, por exemplo, na queima de carvão mineral, pois compostos de enxofre são encontrados como impurezas nesse combustível. Os óxidos de nitrogênio podem ser produzidos em combustão a altas temperaturas, como a que ocorre, por exemplo, nos motores da explosão de veículos e em processos industriais. Nessas combustões, o próprio nitrogênio, N2, e o gás oxigênio do ar reagem para formar os óxidos de nitrogênio, ou ter origem natural, como o caso de vulcões que lançam gases, partículas e compostos de enxofre na atmosfera. A chuva ácida é considerada um problema de grande impacto ambiental, pois pode provocar a devastação de florestas e acidificação dos solos. Ela afeta também os ambientes aquáticos, provocando perda de biodiversidade. Outros problemas que ela causa são a transformação da superfície de mármore, o carbonato de cálcio, CaCO3, de monumentos em gesso, sulfato de cálcio, o CaSO4, provocando sua erosão, e em corrosão de materiais metálicos de edifícios e construções. Então, a partir desse texto, vocês conseguem responder as perguntas 3.g. E agora as perguntas 3.h. Observe a imagem a seguir referente à chuva ácida, depois responda as questões. Letra A. O problema da chuva ácida existe no Brasil? Qual é o maior emissor de gases responsável por ela? A chuva ácida cai sempre na região onde se formam os poluentes? Existem possibilidades de reduzir a chuva ácida? E que medidas poderiam ser tomadas para amenizar esse fenômeno? Então aqui está a imagem, conforme está no caderno. Nós temos aí os carros, caminhões, seus motores, emitindo aí óxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e a formação da chuva ácida. E assim nós temos a pergunta 3.i, retome as suas ideias iniciais redigidas na atividade 3A e confirme ou relabore suas considerações. Na sequência, socialize seus saberes com seus colegas. E assim encerramos a nossa atividade. Um forte abraço e até mais.